E aí, começando mais uma dica do método Overdrive. Eu sou Molly Botany e hoje eu vou falar de pronúncia, fonética. Vou falar mais especificamente da pronúncia dessas três consoantes aqui. O L, o M e o N. Muitos brasileiros mesmo não pronunciam direito essas três consoantes. E aí, sua pronúncia pode ficar estranha, ou as pessoas podem entender outra coisa, você pode acabar dizendo outra coisa e não aquilo que você está querendo dizer, e também vai dificultar o seu listening. Você acaba não ouvindo, não entendendo bem o que as pessoas te dizem. Tem que ser resolvido. É o que a gente vai fazer hoje aqui. A gente começa com a consoante L. A pronúncia do L é L. L. A sua língua tem que pressionar o céu da boca e aí você mata o som lá. Não pode ter som quando a língua toca o céu da boca, senão vai soar assim. L. Portanto, é L. Legal? Eu escolhi algumas palavras que, se você pronunciar errado, vão significar outra coisa. A primeira aqui é o passado e participo do verbo contar, dizer. T-E-L-L. Tell. Tell. Note a pronúncia do L. Tell e não tell, com som de W. A pronúncia correta é told. Dá para ouvir o L? Told. Told. Se você não pronunciou L, você vai estar dizendo told. Told, told, que é o passado do verbo guinchar. Aqui, frio, a maioria dessas palavras aqui tem outro significado, tá? Se você quiser checar, dá uma olhada, mas eu vou dar um ou outro aqui só, porque o nosso foco não é a tradução. Aqui, frio, cold, cold, cold. Se eu não pronunciar o L, eu vou ter code, código. O passado e particípio do verbo vender, S-E-L-L, sell. A pronúncia correta aqui é sold, sold. Se eu não pronunciar o L, sold, sold, sold. E aqui nós temos o passado do verbo costurar. Bastante diferente, né? Aqui, pílula, pill, pill. Se você não pronunciar o L, pew, pew, banco de igreja. Pill, pew. Matar, kill, kill. Não pronunciando o L, Q. A pronúncia da consoante Q. Kill, Q. Aqui, plural de filmes. Films, films. Não pronunciando o L, você tem films, que entre outras coisas é fumaça tóxica, vapor. Desse lado aqui, algumas palavras super comuns do dia a dia e que quando você pronuncia errado, não pronuncia o L, talvez não mude o sentido, né? Mas vai soar bem feio. Por exemplo, aqui, o verbo auxiliar, que indica futuro, will. Will, e não will, com som de W. Bem, well. Well, e não well. Aqui, entre outras coisas, o verbo telefonar, call. Call, e não call, ou cow, como muita gente fala, que aí soa como vaca, C-O-W. Alma, soul. Soul. Leite, milk. E não milk. Milk. Crianças, children. Children. Note que eu falei o N aqui, hein? Children. A gente vai falar do N daqui a pouco. Mas antes do N, naturalmente, uma questão de respeito ao alfabeto, vem o M. A pronúncia do M é M. M. Não basta apenas um lábio tocar o outro, você tem que pressionar um lábio contra o outro. M. Vamos lá então, palavras comuns também. Preposição de from e não from. From. Time, equipe. Team. Team e não team. Academia, gym. Gym e não gym. Dream, sonho. Dream e não dream. Dream. Aqui o nome próprio. Kim. Kim e não king. King. Aqui, boom, entre outras coisas, estrondo. Boom e não boom. Item, item. Item e não item. Item. As pessoas não entendem o que você está falando. Modem. Não precisa nem traduzir esse, né? Modem. Sistema, system e não system.
Muita gente fala system. E no meio de uma frase você não entende o que a pessoa está falando. E liberdade, freedom. Freedom, e não freedom. Freedom. Portanto, se você quiser dizer liberdade de expressão, e estiver falando, ligando as palavras, freedom of speech. Freedom of speech. Você junta o M com o O. Mas se você não pronunciou o M corretamente, não vai juntar coisa nenhuma. As pessoas não vão te entender. E quando alguém disser para você freedom of speech, é capaz de você não entender freedom of, porque na sua cabeça esse M não existe. Portanto, é importante resolver isso. Agora sim, chegou a vez do N. A pronúncia do N é a seguinte. N. E não basta a língua tocar o céu da boca. Ela tem que pressionar o céu da boca. N. N. Vamos lá, então. Aqui o verbo auxiliar pode também significa lata e também o verbo enlatar. Can. Can e não can. Can. Lua. Quanta gente não pronuncia lua errado. Moon. Moon. Tá ouvindo o N aí? E não moon. Moon. Aqui, colher. Spoon. Spoon. E não spoon. Band. Band. Banda. Band. E não band. Areia. Sand. Sand. E não sand. 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 Aqui, pecado. Sin. Sin. 10. 10. 10. Arma. Gun. Gun. Controle, ou verbo controlar. Control. E aqui nós temos o L também. Control. E não control, como muita gente fala. Control. E aqui a palavra conversação. Conversation. Conversation. Então tem dois N's. Os dois têm que ser pronunciados. E veja agora que curioso. Se eu quiser dizer 10 laranjas, tem que ser 10 oranges. 10 oranges, se eu quiser ligar. E não 10 oranges. Quando você não pronuncia o N, você acaba não ligando corretamente. Né? Então aí cria confusão ou fica, no mínimo, muito feio. Agora veja, pronúncia errada, confusão garantida. E muitas vezes mico em uma reunião, um papo sério com alguém. Pecado, sin. Sin. Se eu não pronunciar o N, sim. Sim, que é o verbo cantar. Sol, sun. Sun. Se eu não pronunciar o N, sun. Sun, que é o participio passado do verbo cantar. Cantado. Aqui, ban. Ban. O verbo banir, proibir. Ban. Se eu não pronunciar o N, bang. Bang. Soa bang. Entre outras coisas, o verbo bater. Aqui, beam. Beam. Que significa, entre outras coisas, viga. Se eu não pronunciar o M, being. Being, que é o gerúndio do verbo to be, sendo, estando. Aqui o nome próprio, Kim. Kim. Se eu não pronunciar o N, vira king. King. Hey. Alone. Alone. Sozinho, o N não é pronunciado. Se eu não pronunciar o N, a vogal E não é pronunciada. Alone. Se eu não pronunciar o N, vai soar como along. Along. Que significa ao longo. Alone. Alone. E não along. Legal? Portanto, pronúncia é super importante. E a pronúncia dessas 3 consoantes é bastante importante para você ser compreendido e também compreender o que te dizem. Estou falando do seu listening. Então, revise essas informações, assista ao vídeo mais uma vez e eu garanto que a sua pronúncia vai melhorar e vai melhorar muito. E me siga nas redes sociais que tem mais dicas como essa para você lá. Legal? A gente se vê.